que está chegando, vocês estão chegando e eu vou começando, né? Então, como disparador, para começar a live de hoje, para quem está chegando também, né, e não está sabendo qual é o tema que entrou, né, assim, viu que eu estava ao vivo e resolveu entrar, a live de hoje é uma continuação da live da semana passada, né, sobre a criança interior ferida, tá? Então hoje vai ser a segunda parte da live da semana passada. Então, como disparador, para a gente começar a conversar, eu queria falar uma frase de uma autora, terapeuta mexicana, chamada Ana Mar Orihuela, e ela fala: infância não é destino. Então, acho essa frase muito importante para gente, para início de conversa, né? Porque é muito comum ouvir, né, essa justificativa: eu sou assim porque minha mãe me maltratava muito, ele é assim, coitado, ele é agressivo, mas é porque o pai dele era alcoólatra, né? Nossa, tinha fulano, é uma pessoa difícil, mas é porque ele teve uma infância terrível, né? Então, é importante, né, a gente não perder de vista, para a nossa conversa de hoje, que infância não é destino, né? Ela pode se tornar destino se a gente não se dá conta, se a gente não percebe que a gente está agindo de acordo com as feridas da nossa infância, né? E se a gente não cuida, se a gente não olha para essas feridas. E aí sim, a Juliana chegou, Renata, e aí sim pode ser destino, né? Infância é destino quando a nossa criança ferida, ela governa a nossa vida. Quando a gente fica no modo criança, quando a gente responde ao meio, né, com a nossa criança ferida, né, e não como pessoas adultas, né? Então, relembrando, né, o que a gente viu na semana passada, né, que quando a gente fala de criança interior, ou quando a gente fala de criança ferida, não é uma coisa que fica lá longe na nossa infância, não, né? É uma memória que é muito presente, né? Quando a gente fala de uma criança ferida, né, é uma memória de coisas traumáticas que aconteceram, né, na nossa infância, que estão aqui, muito presentes na nossa vida, né? São sentimentos, né, daquela criança que continuam, né, na vida adulta, ou situações inacabadas da infância que continuam interferindo na nossa vida, né? E na semana passada, boa tarde, Márcia, eu dei vários exemplos, né, desses anos de sala de aula, e me preparando para a live de hoje, né, quando eu pensei infância não é destino, eu lembrei que logo que eu comecei a dar aula, isso há quase 15 anos atrás, né, eu dava aula de estatística para uma turma de pedagogia, e os alunos tinham muita dificuldade, né, com estatística. E no meio de uma aula, dando uma disciplina nova, o celular de uma aluna não parava de tocar. E ela levantava, saía, entrava, batia a porta e o celular continuava. E aí, num determinado momento, e a turma foi ficando agitada, foi ficando nervosa com aquilo, né? Porque já não estava entendendo, que ele estava tendo dificuldade com o conteúdo e aquele celular tocando toda hora. E eu só falei com essa aluna, né? Eu falei: você poderia colocar o seu celular no silencioso? É porque a turma está tendo dificuldade, né, em se concentrar. E a aluna saiu de sala e não voltou mais. Eu falei: bom, o celular deve ter tocado, né? E ela foi atender, enfim, não voltou. E quando a aula terminou, eu encontrei essa aluna no pátio da faculdade, aos prantos. E o que eu pensei? Nossa, ela deve ter recebido uma notícia difícil, né? Por isso que o celular dela estava tocando. E eu fui conversar com ela, falei: aconteceu alguma coisa? Você está precisando de ajuda? E aí ela falou: eu nunca fui tão humilhada na minha vida.
Você chamou a minha atenção na frente de todo mundo. Eu já liguei para minha mãe. A minha mãe está vindo me buscar e ela vai me tirar dessa faculdade. Eu vou sair desse curso porque eu fui humilhada. Né? Então, o que a gente viu na semana passada? Que quando é a criança que responde, né, e quando a gente sai do adulto, é uma resposta que é desproporcional. Né? Aquela situação, aquilo que aconteceu, é uma forma exagerada. Né? Então, a primeira pergunta que eu fiz para essa aluna foi: quantos anos você tem? E eu não lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas eram mais de 20 anos. Né? E eu comecei a conversar com ela sobre o que estava acontecendo. Né? E aí ela se deu conta que, na verdade, era uma questão emocional dela. Né? E o quanto que é importante trabalhar essas questões emocionais, o quanto que é importante a gente não responder em situações, né, na criança, e isso não governar a nossa vida, porque imagina o quanto que as escolhas elas são afetadas, né? Quantas perdas. Perder um emprego, por exemplo, né? Ter uma reação absolutamente infantil, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Ou perder um relacionamento. No caso dessa aluna, ela ia sair da faculdade. Ela ia perder um curso que ela estava começando porque ela se sentiu humilhada. Né? E quando a gente conversou, na verdade era a ferida da humilhação. Né? Na semana passada a gente começou a falar sobre as feridas da infância, né? Que a Ana Mara ela vai trazer e a gente vai continuar. Eu vou relembrar, né, as feridas que a gente conversou na semana passada e eu vou fechar, né, na live de hoje. Intenciono fechar, né, na live de hoje. Então, na verdade, quem se sentiu humilhada foi a sua criança, né? Desculpa, gente. Que em algum momento da vida ela se sentiu humilhada. E esse sentimento é um sentimento, né, que a gente carrega na fase adulta, né? Esse sentimento da criança. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, se a ferida daquela pessoa, uma pessoa adulta, né? Se a ferida dela for a ferida do abandono, ela adulta, no término de um relacionamento, o que ela vai acionar? Esse sentimento. O sentimento de abandono da infância. E ela se sente abandonada pelo parceiro. Mas o parceiro não está abandonando, foi só... Né, claro que é extremamente doloroso, gente, eu não estou minimizando, não. Né, mas só para dizer que ela não foi abandonada pelo outro. Né, foi um relacionamento que chegou ao fim. Se a ferida for da rejeição, por exemplo, uma pessoa que está num grupo de amigos, e aí essa pessoa vai começar a contar uma história, e aí o amigo fala: nossa, eu lembrei de tal coisa. E se essa ferida for da rejeição, essa pessoa ela vai acionar, né, esse sentimento de rejeição e vai ficar absolutamente magoado com esse amigo, né? Tipo, nossa, ele me rejeitou, eu estava começando a falar, ele não me ouviu. E pode responder de uma forma infantil, né? Do tipo, vou parar de falar, né, com essa pessoa, vai ficar muito machucado, muito magoado. Né? Então, dependendo da ferida, a pessoa ela age, né, de acordo na fase adulta. Então, é absolutamente importante poder olhar para esses sentimentos, né? Inclusive nas situações, se a pessoa ela não se dá conta que quem está governando ali é a criança, ela não tem muito o que fazer. Porque se é uma situação na fase adulta que exige uma resposta adulta, aquela criança não vai ter condições de responder. Né? A pessoa adulta, ela teria recursos para lidar com aquela situação, né? Mas aquela criança não. Né? Como a gente conversou na semana passada, em relação às apresentações de trabalho, né? Apresentar o TCC, falar em público,
né? Quem é que está sofrendo ali? Quem é que está em agonia? Será que é aquela pessoa adulta que se preparou foi a pessoa que escreveu aquele trabalho? E eu estou considerando que foi ela que escreveu, tá, gente? Aquele trabalho. Então, ela tem domínio sobre aquele assunto, ela tem propriedade, ela estudou aquilo, né? Então, ela teria recursos para lidar, né? Naquele ambiente adulto, né? Aquela apresentação. Agora, se ela aciona a criança, e é aquela criança, né, que tem aquela ferida da humilhação, que tem a ferida da rejeição, que tem a ferida do abandono, o sentimento que vem é esse, né? É a vergonha, né? É um medo do ridículo, o medo de ser humilhado, o medo de ser ridicularizado ali naquela situação. E realmente, se for a criança, né, que dominar, se a criança dominar essa situação, não tem condição, né? Porque a criança não tem recursos para lidar com isso. Então, por isso que é tão importante, né, se dar conta disso para poder utilizar os recursos, porque também se esse adulto ele não tiver recursos para lidar, ele pode desenvolver recursos para lidar com aquela situação, né? Então, nisso se ele fica no adulto, né? Agora, se ele ficar na criança, realmente, né, não vai poder fazer isso. Então, o que acontece, né, é que nós, enquanto adultos, quando a gente, né, se sintoniza com a criança ferida, a gente acaba utilizando mecanismos de defesa, né, mecanismos absolutamente úteis, né? Então é muito importante olhar, né? Eu como gestalt terapeuta, claro, né? É o esperado eu olhar para a saúde, né? Então, em algum momento foi necessário, né, esse mecanismo para a sobrevivência daquela criança. Né? Em algum momento, aquela criança ela precisou se proteger, de fato, né? Porque em algum momento ela realmente, né, ela sofreu um abandono ou sofreu uma humilhação, ou então foi negligenciada, né? Então, para sobreviver, foi importante naquele momento, né? O problema é quando isso se cristaliza e a pessoa, né, na vida adulta, que poderia lidar de outra forma, ela continua reproduzindo aquilo que aconteceu na infância, né? Então, e quando a gente fala sobre criança ferida, né, a gente pode imaginar assim, nossa, isso só acontece com pessoas que passaram, né, por situações muito traumáticas, né, pessoas que foram negligenciadas, que sofreram violência, que sofreram abuso. Não necessariamente, né? Todos nós, em algum nível, nós temos uma ferida, mesmo, né? Até porque pode até não ter acontecido algo grave com aquela criança, mas a percepção que aquela criança teve daquela situação, né? A forma com que a criança interpretou aquilo que aconteceu, como por exemplo, né, a mãe sair para trabalhar, né, e a criança sentir aquilo como abandono. Ou então a mãe está tomando banho, né? E a criança sente aquilo como um abandono, porque são sentimentos muito primitivos, né? Da primeira infância. E a criança não sabe o que está acontecendo. E ela pode interpretar isso como abandono, ou então um dia que aconteceu um imprevisto, né? Os pais não conseguiram chegar a tempo para buscar a criança na escola. E ela interpretou e ela sentiu, percebeu esse atraso como abandono e ela sofreu muito, né? Ou então um dia que a mãe não estava bem e ela tirou uma nota alta e ela estava com uma expectativa, né, de reconhecimento, mas a mãe não estava bem, né? E ela falou, ai, parabéns, e foi fazer outra coisa, né? Isso doeu, né? Então são dores da infância, né, que todos nós passamos. Então, gente, isso não significa que os pais foram terríveis, porque foi uma péssima mãe, foi um pai negligente. Não necessariamente. Pode ser que tenha acontecido sim,
né? Mas não necessariamente, é porque os pais eles não são perfeitos, os pais erram também, né? E aí os filhos acabam sofrendo. O que não dá é para passar uma vida inteira, né, culpabilizando os pais, né, ou responsabilizando os pais pela vida que têm, né? Então já está não se está na fase adulta já tem condições, né, para poder encontrar outras saídas, né, e curar também, né, essas feridas. Então, uma das formas que a gente viu também de tentar, né, resolver essas situações inacabadas e de uma maneira que acaba sendo de uma maneira torta, é revivendo as situações da infância, né? Então, se aquela criança ela teve um pai violento, né, acaba encontrando um parceiro que seja violento, por exemplo, né, uma mãe, por exemplo, extremamente autoritária, então acaba reproduzindo isso, né, com um parceiro muito autoritário, por exemplo, né, só que não resolve. Revive como uma tentativa, né, de resolver aquela situação, mas acaba não resolvendo. Tá? Então, existem outras formas, né, que a gente vai ver, né, de poder trabalhar, né, as nossas feridas, de trabalhar as nossas dores e situações inacabadas da infância, né, e que sejam mais saudáveis ou mais funcionais do que essas, né, que a gente conversou até agora. Né? Então, quais seriam as 5 feridas, né, que a Ana Mara ela vai trazer para a gente pensar? A primeira ferida, que é uma das mais importantes, né, como eu já falei, citei aqui várias vezes, é a ferida da rejeição. Né? E como que essa ferida ela vai se formar? Né? Em geral, com pais que são ausentes, né? Ou então com pais que não dão muita atenção a essa criança, ou então não atendem às necessidades dessa criança, né? No nível que ela necessitaria. Né? Ou então, o que a gente viu também, né? Pais que são super protetores. As duas formas, né? Tanto a ausência quanto a superproteção desprotegem. Ambas são nocivas. Né? A ausência, né, acaba com que a criança ela se sinta, né, abandonada, e a superproteção, idem, porque tira a potência da criança. Né? Aquela criança ela é tratada como se ela não tivesse recursos suficientes para lidar com aquelas situações que aparecem para ela, né, naquele momento. Então, quais são as necessidades dessa criança? Como ela vai crescer, né, com essa ferida? A Maria Tereza está perguntando, o nome da autora é Anamar Orihuela. Esse Ruela não é com R não, é com H. Anamar Orihuela. Depois eu posso escrever para vocês, tá, gente? Quando eu for quando a live ficar gravada, eu deixo bonitinho para vocês a referência, tá? Então, vai ser um adulto com essa ferida, né, da rejeição que vai buscar aceitação, né, que vai buscar um pertencimento. Né? Agora, se essa pessoa, né, ela tem essa ferida da rejeição, para se proteger, ela pode não se expor. Né? Essa pessoa ela pode se isolar. Já com medo de ser rejeitada, ela não busca o outro. Ela acaba se isolando. Então, são pessoas que acabam se tornando muito exigentes, muito perfeccionistas. Então, são pessoas que elas têm necessidade, né, de... Tudo bem, Joana, chegou atrasada, mas se tudo der certo vai ficar gravado. Então, são pessoas que elas querem ser vistas, elas têm essa necessidade, né, de ter uma visibilidade, mas ao mesmo tempo têm medo. Né? Então, são pessoas que acabam se afastando,
dos demais, tá? A segunda ferida é a ferida do abandono, né? Então, é quando a criança se sente sozinha. Então, relembrando, não necessariamente são crianças que foram abandonadas pelos pais, tá? São crianças que se sentiram sozinhas. E o sentimento de solidão para a criança é muito complicado, né? Principalmente se a gente está falando aqui de primeira infância, né? Se a criança está sozinha no momento que ela não tem, né, condições de se manter, de se sustentar, de se proteger, a solidão é a própria morte para essa criança. Né? Então, a ferida do abandono é uma ferida muito profunda, né, que acaba acompanhando essa pessoa ao longo da vida. Um sentimento de vazio, por exemplo, né, de um vazio profundo e um abandono de não ter com quem contar, ou não tem quem cuide de mim. Né, crescer com esse sentimento, né, bem infantil mesmo. Então, uma pessoa que passa a vida buscando afeto, buscando proteção, né, buscando carinho, buscando atenção, aceitação, né, buscando sempre isso no outro. Então, se a pessoa, né, ela está sempre buscando isso no outro, porque ela tem essa falta e ela sente o abandono, as relações dela vão ser muito frágeis e muito pautadas na dependência do outro. Né? São pessoas que acabam se tornando pessoas dependentes emocionalmente, né, das outras pessoas. Isso não se dá só nas relações amorosas, tá? Mas nas relações familiares, nas relações de trabalho, de amizade. Né? Então, ela está sempre buscando no outro. E como ela tem muito medo, né, de ser abandonada por esse outro, ela vai fazer de tudo para manter essa pessoa e para não desagradar essa pessoa. Então, ela não vai estabelecer limites nas suas relações. Então, ela, para ser aceita, ela acaba, né, permitindo com que várias coisas, né, que são dolorosas, né, ou então pessoas que acabam, né, ultrapassando os limites e acabam desrespeitando, né, ou então são pessoas que permanecem em relações tóxicas, por exemplo. Né? E também relembrando que não é só amorosa, né? Existem ambientes de trabalho que são absolutamente tóxicos, né? E a pessoa permanece ali, ela não sai dessa situação, né? Então são pessoas que são exploradas, por exemplo, né? No mundo do trabalho, exatamente. Elas se envolvem em relações abusivas. Né? E lembrando que relações abusivas não são só as amorosas. Né? Uma relação de trabalho pode ser abusiva também. Né? Uma pessoa pode ter um chefe, né, que tem atitudes abusivas. Né? Então, e essa pessoa ela não consegue colocar um limite. Ela não impõe, né, um limite nas suas relações. Ela tem muita dificuldade em dizer não. É aquela pessoa que se arrebenta toda. Né? Ela já está com 1000 coisas para fazer, mas aí tem um amigo que pediu para ajudar para ela ir não sei aonde. Ela não tem nenhuma condição de ir, ou então está doente, não está se sentindo bem. Ela vai. Porque ela não consegue, ela tem muita dificuldade em dizer não. Né? Porque ela tem muito medo de ser abandonada, né, por esse amigo. Então são pessoas que ficam buscando, por exemplo, né, tanto num parceiro, né, amoroso, fica buscando pai, ou fica buscando uma mãe, como nos amigos, ou então, né, como num chefe, num professor. Né? Então fica buscando esse carinho, esse afeto, né, que não teve na infância, ficam buscando na fase adulta, né? E sempre buscando um outro que resolva
as suas questões emocionais, né? Então é muito comum na fala dessas pessoas assim, eu quero encontrar um namorado que cuide de mim, né? Então ela está sempre buscando alguém que cuide dela, né? Tá sempre buscando isso que faltou, né, no outro, né? E sempre buscando um preenchimento também desse vazio emocional. Né? A terceira ferida é a ferida da traição. Gente, eu vou falar todas as feridas agora, tá? Depois eu vou parar e vou dar uma olhadinha, tá, no que vocês estão escrevendo, para que a gente possa seguir, porque senão se eu parar, né, a cada coisa que eu estou falando para ver o que vocês estão escrevendo, eu não consigo terminar. Passa muito rápido o tempo. Né? Então, qual seria a ferida da traição? É quando acontece alguma situação na infância que a criança percebe que ela não pode confiar no outro. Né? Então, por exemplo, se os pais são instáveis, se a cada vez a mãe age de uma forma, né, ou aquele pai age de uma forma, se uma vez ela faz alguma coisa e ela recebe um elogio, e aí da outra vez ela faz a mesma coisa, aquele pai vai e explode com ela não sabe o que pode acontecer, essa criança ela se sente traída, né? Ela perde a fé no outro. Ou então, né, qual é a introjeção? Né, qual é a interpretação dela, né, dessa realidade? Que o outro é um outro perigoso, né? Eu não posso confiar nesse outro, eu não posso, né, contar com ele. Então, se eu não posso contar com esse outro, eu só posso contar comigo mesmo, né? Eu vou ter que me virar sozinha. Então, são pessoas que depois vão ter muita dificuldade em pedir ajuda, né, de se mostrar vulneráveis, né, pessoas que, mesmo quando precisam do outro, né, não buscam ajuda, não manifestam isso, né? E aí uma coisa que acaba acontecendo é que como essa pessoa ela não demonstra aquilo que ela está sentindo, né, ou então não manifesta as suas necessidades, a outra pessoa não tem como adivinhar, não tem como saber o que ela está precisando. E aí a pessoa não atende às necessidades dela, porque ela não sabe. Né? E o que vai acontecer? A pessoa ela acaba interpretando isso como, tá vendo? Eu não posso contar com ninguém. Eu não posso contar com o outro. Né? Eu não tive as minhas necessidades atendidas. Né? Então é como se essa fantasia ela acabasse se cumprindo. Né? Mas é porque é óbvio, o outro não tem como adivinhar, né, o que essa pessoa está precisando se ela não falar. Né? Então, são pessoas que, como elas sentem que elas não podem confiar, então são pessoas que acabam se tornando muito controladoras. Né? É claro, né, se elas internalizam. Gente, é porque como que acontece a introjeção? Se ela não pode confiar, por exemplo, naquela mãe, e ela introjetou aquilo quando ela era criança, na fase adulta, ela vai perceber todo mundo como mãe. Só que as pessoas não são a mãe dela, as pessoas não agem como a mãe dela. Ela vai... uma forma, né, importante de trabalhar e atualizar isso é ela perceber, né, que as pessoas são diferentes. Né? As pessoas não são a mãe dela. Né? Então, isso é muito, muito importante. Né? Então, acabam sendo pessoas muito ciumentas. Tipo, bom, essa pessoa não é digna de confiança. Né? Homem nenhum é digno de confiança. Então, eu tenho que ficar muito atenta a isso. Né? Ou então, mulher nenhuma se deve confiar. Então, são pessoas que vão querer controlar o outro, né? Justamente porque tem essa ferida da traição. E não se pode esperar nada do outro. Né? Porque, no final das contas,
né? Você vai acabar ficando sozinho mesmo. A quarta ferida é a ferida da humilhação, né? Que é uma das feridas também muito profundas e que a gente conversou na semana passada, né? Que na nossa cultura as crianças são muito desrespeitadas, elas são muito expostas, né? Elas passam por humilhações que para os adultos é engraçado, né? Uma piadinha que está fazendo com aquela criança, né? Ou então não se respeita o corpo daquela criança. Quando, por exemplo, a criança ela não quer trocar de roupa na frente de outras pessoas. E ela não é respeitada. Né? Tipo, fulano, para de bobagem. Quem é que vai olhar para você? Né? Então, e a criança ela fica com muita vergonha daquilo, ela se sente humilhada. Né? Ou então, uma coisa que é gravíssima, né? Até em relação aos abusos, né, que acontecem com as crianças, quando a criança ela não quer dar um beijo. Né? Quando é uma pessoa estranha, ela não quer beijar aquela pessoa. Né? E os pais forçam. Deixa de bobagem, fulano, vai dar um beijo. Né? Ou então, pô, vai beijar o seu avô. A criança não quer. Vai dar um beijo na sua avó. Ela não quer. Né? Então, a criança, ela acaba sendo muito invadida também. Acaba sendo muito desrespeitada. Né? E é uma ferida, né, que ela acaba levando, né, pela vida. Ela se sente, né, muito humilhada, ou então muito envergonhada, ou quando os pais são muito controladores, né, quando os pais brigam com essa criança, por exemplo, né, na frente dos amigos dela, né, elas acabam sendo humilhadas. Então são pessoas que são crianças, né, que acabam crescendo com um sentimento de que elas estão fazendo alguma coisa errada, né, e elas se envergonham disso. Né? Então, são pessoas que têm muita dificuldade em olhar para a própria necessidade. Né? São pessoas que olham mais para a necessidade do outro do que para as suas próprias necessidades. Né? Então, uma forma de tentar compensar, né? Porque se ela se sente toda errada, ela não é digna, ela não é merecedora, né? De amor, de cuidado. Né? Então, uma das formas de compensar esse erro que ela vai deixar de olhar para si mesma, né? E ela vai olhar para o outro. Ela vai cuidar do outro, né? Então são pessoas que são conhecidas, né, como os grandes salvadores. Né? Vai sempre querer salvar o outro. Então são pessoas que acabam entrando numa relação, por exemplo, de codependência. Né? São pessoas que entram numa relação para salvar aquela outra pessoa. Então, como por exemplo, acaba se relacionando com uma pessoa que usa drogas, que tem uma dependência química, né? E tá ali naquela relação para salvar aquela pessoa, né? Ou então uma pessoa que é muito destrutiva e tá ali com aquela outra pessoa porque acha que vai salvar o outro, né? Então são pessoas que não se cuidam, são pessoas que negligenciam, né, a própria saúde, por exemplo, né? Cuidam do outro, cuidam da saúde do outro, né? Mas acabam desconectadas delas mesmas. Né? A Anamar, a Orihuela, né, ela usa uma expressão muito forte, né, que ela diz que é uma pessoa, né, desabitada de si. Né, como se ela não tivesse, como se ela não está conectada, né, com ela mesma. Né? Então, é muito importante, né, no trabalho, né, com essas pessoas, justamente, né, fazer com que ela entre em contato com as próprias necessidades, né, e também trabalhar muito a autovalorização. Tá? A quinta e última ferida, e eu já vou abrir para a gente conversar um pouquinho, é a ferida da injustiça. Né? E essa ferida, ela vai acontecer quando os pais não permitem que essa criança seja criança.
né? Quando os pais são muito exigentes e tratam aquela criança como se fosse uma miniatura, né, de um adulto. E querem que aquela criança se comporte como uma pessoa adulta. Né? Então a criança ela não pode se sujar, ela não pode correr, ela não pode brincar, né? Ela não pode se expressar. A criança, na verdade, essa criança ela não pode existir. Né? Então, ela não tem o direito de ser criança. É quando esses pais eles acabam aprisionando essa criança, né? E aquela criança ela não pode viver a infância dela, né? Quando os pais eles são muito duros, eles são muito rígidos, né? Muito exigentes, ou então quando são pais que são muito frios com aquela criança, né? Então, quando essas crianças são tratadas dessa forma, elas aprendem que elas não podem errar. Né? Então, elas acabam se tornando também pessoas muito duras com elas mesmas. Né? Então, o que vai acontecer na fase adulta? O que os pais fizeram com ela, né, na infância, ela vai fazer com ela mesma na fase adulta. Né? Ela vai aprisionar aquela criança que ela foi. Né? E aprisionando a criança, ela acaba negligenciando as suas necessidades, né? E acaba prejudicando várias características que são absolutamente importantes, né? Que a gente carrega também da nossa infância, né? Que é a criatividade, né? Que é o entusiasmo, que é esse encantamento pelas novidades, pelas coisas na vida, né? Aquela vontade de brincar, né, que a criança tem acaba se transformando em criatividade aqui, né? Em alegria também, né? Na fase adulta. Então são pessoas que quando aprisionam essa criança acabam perdendo também, né? Essas coisas que são tão importantes e tão bonitas também, né? Da infância. Então são pessoas que, como não podem errar, elas acabam sendo muito adultas, né? Então não pode errar. Então são pessoas extremamente perfeccionistas, né? São pessoas que são muito competitivas. Elas podem se tornar, tá, gente? Eu estou falando algumas características, né? Eu não estou dizendo que é exatamente assim. Né? São características que a pessoa ela pode, né, manifestar. Né? E são pessoas que tendem também, como eram pais muito exigentes e que tinham, por exemplo, né, expectativas em cima desse filho, essa pessoa, quando adulta, ela pode também querer atender as necessidades do outro. Né? Ela quer atender essas expectativas. O que o outro está esperando dela? Né? Então ela vai olhar para o outro, ela não vai olhar para ela. Né? Ela está sempre querendo atender alguma coisa, então ela não vai entrar em contato com as suas próprias emoções, né? Com a sua vulnerabilidade. Então, são aquelas pessoas, né, que é até difícil perceber que elas estão passando por alguma situação dolorosa, por exemplo, porque são pessoas que são muito corretas, pessoas que são muito disciplinadas, né? São pessoas que podem ser muito bem-sucedidas, né? Porque se elas são perfeccionistas, se elas são muito exigentes com elas mesmas, se elas são competitivas, são pessoas que podem sim ser muito bem-sucedidas. Ou então, se elas querem fazer coisas, né, corretamente, são pessoas que podem ser muito altruístas, né? São pessoas que podem, por exemplo, né, são pessoas ativistas, que podem lutar por uma causa, né? Só que elas estão sempre do lado de fora, elas não estão conectadas, né, com as suas reais necessidades. Né? Então, elas têm uma sensação de vazio, né, muito grande. Então, o trabalho com essas pessoas é justamente, né, de recuperar essa infância perdida. Né? Então, tudo aquilo que esses pais não foram capazes naquele momento, né, de fazer, ou de dar, ou de oferecer para essa criança,
essa pessoa adulta, né, ela pode dar para ela mesma. Ela pode se oferecer, né? Ela pode se permitir. Se ela foi uma criança, por exemplo, que não podia brincar, ela, enquanto adulta, ela pode, né, oferecer isso, ofertar isso para ela mesma, né? Ela poder se divertir, ela poder sair, ela poder brincar sim. Né? Qual o problema dela poder fazer isso? Né? Ela se permite errar, né? Ela desenvolver também a compaixão por ela mesma, né? Então, ela poder se expor ao ridículo. E, gente, o trabalho com a palhaçaria é incrível, né? Para pessoas que têm muita dificuldade com o erro, com o ridículo, tem muito medo do que as pessoas vão pensar. Então, uma maneira maravilhosa de trabalhar isso é a palhaçaria, né? Poder expor o seu ridículo, poder brincar, né, com o erro, né? Poder ressignificar também o erro, né? E a importância dele. E é importante também, gente, a gente não perder de vista que todas as feridas, elas podem ser cuidadas, né? Então não é, nossa, então porque eu tive uma infância terrível e isso não vai ter jeito, não vai ter cura. Não, elas podem sim, né, ser olhadas. São feridas que podem ser cuidadas e também elas podem ser curadas. Então é importante e é possível restituir a própria maternidade, por exemplo, né, para quem teve uma mãe muito dura. E se questionar também, pera, se a minha mãe foi muito dura comigo, né, ou se a minha mãe foi injusta, ou foi negligente, por que eu estou fazendo isso comigo? Ou para que eu estou sendo igual minha mãe? Né? Então, se, por exemplo, se aquela criança ela se sentiu abandonada, ou teve pais, né, que não deram atenção para essa criança, o que está acontecendo que ela está fazendo isso com ela? Né? O que está acontecendo que ela está se abandonando? Né? Ou que ela não está se permitindo? Né? Que ela não está, por exemplo, construindo vínculos amorosos, seguros. Né? Se ela teve pais que não foram capazes, né, de ofertar isso para ela, por exemplo, um ambiente seguro, o que está acontecendo que ela, né, como uma pessoa adulta, ela não está oferecendo isso para ela mesma? Por que ela permanece em ambientes que são tóxicos? Né? Por que ela permanece em relacionamentos que são abusivos? Se ela foi muito machucada pelos pais, o que está acontecendo agora, né, que ela continua se machucando? Se ela continua se maltratando, né? Então é muito importante também, né, identificar isso e encontrar novas formas, né, de responder que não seja, né, reproduzindo esses pais, né, mas sendo um bom pai ou uma boa mãe para si próprio, né, para si mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu falei sem parar durante 50 minutos. E para variar, a gente já está no finalzinho da live. E eu acho que vocês ficaram também, né, bem concentrados, Andresa, Camila, Nanda, bem concentrados aqui ouvindo, né, porque não tem perguntas, não tem comentários. Então eu vou abrir aqui para vocês, tá? A Cris está dizendo, né, que foi impactante, né, essa palestra. A Cris, gostei, chamou. Ah, obrigada, Cris. Né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar falando um pouquinho, enquanto a Elida falando palestra demais. GD Concursos, como é seu nome? Que você falou, nem pisquei. Elida, nem vi o tempo passar, Joana. Manu, esse tema é maravilhoso. Fiz minha sessão terapia semana passada, o meu resgate de criança. Ah, que lindeza, gente.
Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou só falar algumas coisinhas aqui, alguns apontamentos, né? Para alguns caminhos, né, que a gente pode seguir também para trabalhar a criança interior. Né? Primeiro, o que é muito importante, gente, para acionar essa criança, para acessar, né, a criança interior, é a emoção. Né? Então, é muito importante, né, entrar em contato com a emoção. Qual é a emoção que está mais presente? Ah, Gustavo! Ah, oi, Gustavo, do ISP. Olá! Ó, minha mãe tá dizendo que amou a live, gente. Opinião de mãe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou considerar. Então, gente, então qual é a emoção que está mais presente na sua vida? É raiva? É tristeza? Né? É medo? O que está mais presente? Então é muito importante entrar em contato, né, com a emoção para poder acionar a criança, né? E uma outra coisa muito importante é observar quais são os comportamentos compulsivos. Né? O que eu não consigo deixar de fazer? Você está se criticando demais? Você está comendo demais? Ou está bebendo demais? Está se julgando demais? Está se culpabilizando demais? Está buscando a perfeição? O que está acontecendo? Qual é esse seu comportamento que você não consegue evitar? Né? Identificar, segundo, quais são as emoções que estão por detrás, né, desse comportamento. O que está por detrás, por exemplo, quando você bebe demais, né, ou quando come demais, ou quando trabalha demais, qual é essa emoção? Né? Terceiro, quais são as necessidades? Né? Por exemplo, o medo. Se você identifica, né, que a Bruna, saudade também. Se você identifica que a sua emoção, né, aquilo que você conseguiu perceber ali, se a emoção é um medo, né, então esse medo ele pode estar falando de uma necessidade de proteção. Né? Se é de raiva, talvez seja uma necessidade de colocar limites. Né? Ou então, se é tristeza, de repente é uma necessidade, né, de encerrar um ciclo do passado, né? Ou então, gente, eu tô rindo porque eu vou comentar que a Joana, ela fez um comentário e essa mãe fez um papel maravilhoso, pois que pessoa 10 é Manu. Ah, viu, mãe? Foi elogiada. A mãe assiste a live da filha e ainda sai com elogio. Obrigada, Joana, linda. Então, assim, e é importante também, gente, a gente considerar que o tempo, ele não cura nada. O tempo sozinho, o tempo sem trabalho, ele não cura nada. Tá? E muito pelo contrário. Se a gente está falando aqui de ferida, se é uma ferida aberta, né, e não é feita, por exemplo, né, se não se tem um cuidado, né, se não se limpa essa ferida, não cuida dela, o que pode acontecer? Essa ferida ela pode se tornar purulenta, né? Ela pode infeccionar. Né? Então é muito importante o trabalho terapêutico, né, nesse processo. Quarto, atender as necessidades, né, dessa criança. Então é muito importante identificar que necessidades são essas para que elas sejam atendidas. Né? E como atender essas necessidades? Né? Você mesmo pode atender essas necessidades ou pode também, né, ter essas necessidades atendidas através de um vínculo seguro, né, um vínculo amoroso, com pessoas de confiança, né, um outro seguro, né, você ter relações saudáveis. E uma das formas também, gente, de atender essas necessidades pode ser, inclusive, na criação dos próprios filhos. Né? É dar para o seu filho, por exemplo, né, muito amor. É
construir uma relação de confiança. Por exemplo, né, para quem teve uma ferida da traição, construir uma relação de confiança com essa criança, né? Se trabalha muito a própria criança no cuidado, né, dos filhos também, né? Aqui a Renata está perguntando, quando a pessoa percebe que acionou essa criança, quais mecanismos pode utilizar para mudar? Então, Renata, primeira coisa, ótimo. Se identificou que acionou a criança, meio caminho andado. Nossa, então é a minha criança. E aí seguir esse caminho aqui que eu estou dando como dica, né? Olhar para essa criança, ver que acionou essa criança e ver qual é a emoção que está ali por detrás, né? Em que momento que foi acionada essa criança, qual é a emoção, qual é a necessidade e o que você, Renata, como uma pessoa que é adulta e já com recursos para lidar, como que você pode atender essas necessidades, né? E que pode ser você sozinha, pode ser através de um vínculo amoroso, pode ser por meio, né, de relações de amizade que são nutritivas, são formas de curar essas feridas, né? Então, ter vínculos saudáveis são uma forma de cuidar, né, dessa criança também e dessas feridas, né? Poder se dar, inclusive, né, uma coisa que é fundamental antes de qualquer coisa, né? É o que eu falei antes, é ser um bom pai, né? E ser uma boa mãe para você mesmo. É se permitir, tipo, nossa, tá, errei. Pois é, caramba, sou humana, errei porque eu sou humana, acontece. Né? Não é ficar se chicoteando, tipo, você errou, você faz tudo errado, porque você não... Né? É ser uma pessoa, né, compreensiva com você mesmo. Né? Aquilo que os pais não foram capazes de ser naquele momento, né? Você poder se dar, né? Então, agora, e aí, né, despertar também, porque quando essa criança ela é cuidada, né? E aqui já muito no finalzinho, eu acho que pouca gente sabe, né? Essa mandala que eu trago comigo é uma mandala que representa a minha criança interior, né? E eu fiz questão de tatuar e de levar em mim para eu sempre lembrar que eu sou responsável por essa criança, né? Então, sempre que eu esquecer, né, essa foi a minha intenção, né, sempre que eu fosse esquecer que existe essa criança em mim, né, que eu pudesse me lembrar, e tipo, nossa, ela está aqui e eu preciso, né, cuidar dela. E quando a gente faz isso, né, quando a gente cuida da nossa criança, a gente ganha espontaneidade, né? A gente ganha em brincadeira, a gente ganha em diversão, ganha em alegria, né? Ai, Eliana, que bom, obrigada. É porque eu tô brincando. Eu intenciono muito, né? Eu quero me divertir nas lives, eu quero me divertir em sala de aula, eu quero me divertir em tudo que eu faço, né? Minha criança que tá ali brincando, a gente ganha em potência de vida quando a gente cuida, né, da nossa criança, né, que tem algumas culturas, a Ana Mar vai dizer, que chama de o retorno à criança livre. Né, e isso é maravilhoso. Né? Então, um livro da Ana Mar, né, que eu usei, ele se chama, em português, Transforma as Feridas da Sua Infância. Né? Não tem pelo menos eu não encontrei em português, mas tem em espanhol. É Ana Mar Orihuela. E tem um livro também em português, que esse... Gente, eu só estou lendo os livros da Amazon. Eu tô evitando livro de papel, porque senão eu vou ter que me mudar. Não vai caber mais tanto livro. Que se chama Acolhendo a Criança Interior, a Jornada que Liberta. Tá? Da Cássia Fernandes. E para encerrar, que a Joana já está dizendo aqui, olha a hora, salva a live, pelo amor. Eu vou salvar. Só para, né, agora para encerrar, eu quero dizer uma frase
né, de Sartre, que vai dizer: agora não importa o que fizeram de ti, mas o que vais fazer com o que fizeram de ti. Né? Então, gente, é com cada um de nós agora, né? Agora não tem mais pai, não tem mais mãe, né, para culpar, para responsabilizar, mas a gente tem a nossa própria vida, né, para cuidar. Tá bom, Priscila, pode deixar. Eu vou deixar aqui escrito, quando salvar aqui a live, eu vou colocar lá nos comentários, tá? Os nomes dos livros, tá bom? Então tá, gente, muito, muito, muito obrigada, né? Para quem assistiu a live passada e está assistindo hoje, né, novamente. E obrigada para quem não assistiu, né, a live passada e conseguiu assistir hoje aqui ao vivo, né? Então, gratidão, gente, pela presença de vocês, sempre tão amorosa, né? Também é uma forma, né, da gente se trabalhar. E eu tô me colocando aqui, né? Porque eu sou a primeira a ouvir tudo que eu falo. Quando vocês dizem que é terapêutico para mim também. Sempre. Que bom, gente. Saudades, saudades. Muito bom. Gratidão, gente. Que bom, Priscila. Ah, olhinhos brilhando. Sempre. É o que eu sinto mais falta também, do presencial, dos olhinhos brilhando. E, gente, não esqueçam dos temas. Isso, a Joana já está aguardando, né? Para a próxima live. Então me mandem os temas que eu vou anotando. Tá bom? Então, um beijo, gente. Acho que eu vou encerrar porque não apareceu ainda. Mas, Érida, que bom, saudades também, Flor. Então, agora sim apareceu. 26 segundos restantes. Viu? Dessa vez vai dar certo. Eu vou conseguir gravar. Que bom. Beijos, beijos, gente. Sempre bom estar aqui com vocês.